Estamos diante, então, de um cenário de calamidade. Há uma MP, a MP, Medida Provisória 927, editada agora em 20 de março de 2020, em que foram flexibilizados alguns dos conceitos básicos relacionados a direitos de trabalhadores. Flexibilizados, então, direitos como teletrabalho, como antecipação das férias, como gozo de férias de trabalhadores no regime coletivo ou no regime individual para enfrentar, então, o período de escassez de trabalho, de demanda de trabalho. Tivemos também evolução a respeito de uma compensação de horas vinculada a um banco de horas com mais de 18 meses de período de compensação futura após ultrapassado esse período de pandemia, de calamidade. Temos também possibilidade de antecipações de feriados, ou seja, eu posso hoje antecipar o gozo de um feriado e quando avançarmos então na data efetiva desse dia feriado, nós poderemos utilizar a mão de obra do trabalhador porque houve a prévia compensação com esses dias em que não há ocupação no trabalho. Temos ainda algumas alterações em relação à exigência da fiscalização do trabalho a respeito das penalidades que podem ser impostas numa única visita. Flagrada uma irregularidade, poderia a empresa automaticamente ser autuada por alguma infração administrativa vinculada ao direito do trabalho. Isto está hoje com uma suspensão de 180 dias para que neste período pode sim ser efetivada a fiscalização, mas neste período se recomenda apenas a melhora da atividade ou a utilização de mecanismos capazes de diminuir ou não expor mais o empregado a alguma medida que não fosse, então, baseada na CLT, que não fosse, então, cumpridora da legislação trabalhista. Teletrabalho. Todos vocês conhecem a legislação do teletrabalho, é uma introdução nova, regulamentada pela a lei conhecida como Reforma Trabalhista, de 11 de novembro de 2017, em que se possibilitou que a pessoa, o empregado, execute suas atividades dentro de sua residência, fora do local de trabalho, e aí o empregador se obriga a algumas responsabilidades a respeito das condições que oferece a esse trabalhador que trabalha remotamente. Temos que conceder mobiliário, equipamentos, enfim, todos os mecanismos capazes de gerar o trabalho com o mesmo grau de eficiência e de segurança que era oferecido dentro da empresa. Este teletrabalho agora admitido na medida provisória, ele é bem mais simples, mais ágil. Ele faculta o empregador, em acordo com o trabalhador, de permitir que este trabalhador desenvolva suas atividades de casa sem observar todas aquelas regras que são impostas, tais como controles de jornada, tais como equipamentos, custos com os investimentos necessários ao trabalho de forma remota. Se orienta que apenas por um simples aditivo contratual se estabeleça que, pelo período de calamidade, esse trabalhador executará suas atividades de sua residência e, portanto, se atribui ali ainda algumas responsabilidades de quem arcará ou não com os custos desta operação. Antecipação de férias individuais é um grande avanço neste período, é uma medida que muitas empresas estão adotando. O que veio trazer a medida provisória? Ela trouxe, então, a possibilidade de eu evitar aqueles 30 dias prévios que eu tenho que comunicar ao empregado que iniciará seu período de descanso anual remunerado. Hoje, então, com a medida provisória, eu posso, em até 48 horas, conceder as férias ao trabalhador, comunicá-lo das férias, que elas iniciarão 48 horas, então, após esta comunicação. A vantagem ainda há no sentido de que 1/3 das férias poderá ser pago até 20 de dezembro de 2020, ou seja, quando vence o 13º salário. Outra vantagem ainda, que hoje, concretamente, a partir de abril, por exemplo, estamos no dia 1º de abril, eu concedendo as férias dentro do mês, eu só vou pagá-las no mês subsequente. Temos ainda as férias coletivas, quando algum grupo, grupo de trabalhadores de uma determinada empresa entra em férias. Previamente, nós teríamos que fazer a comunicação 15 dias antes a este grupo de trabalhadores, depositar uma comunicação no Ministério hoje da Economia, na Superintendência do Trabalho, e mais comunicar ao sindicato de que esses trabalhadores estariam entrando em férias. Com a medida provisória, nós temos também a flexibilização, temos que observar as 48 horas de antecedência e, portanto, também é uma medida que facilita e agiliza a solução desse problema enfrentado atualmente. Antecipação de feriados. Como já foi introduzido, é uma faculdade do empregador. Nos feriados não religiosos, ele pode automaticamente
desde que o empregado assine um termo de ajuste individual, ele pode admitir a compensação. Com os feriados religiosos temos que ter um pouquinho mais de cautela, porque daí sim precisamos explicitá-los no acordo individual e colhermos a assinatura do empregado que admitiu isto como uma negociação individual entre trabalhador e empregado que vai gerar os efeitos que a medida provisória pretende que seja alcançado. Temos ainda o banco de horas de até 18 meses após o final da pandemia. Esta é uma vantagem importante. Temos hoje diversas empresas que não concederam as férias coletivas até o momento, não suspenderam contratos de trabalho, estão pagando salários como se nada tivesse acontecido, mas não estão aproveitando a mão de obra. Este saldo de horas não trabalhadas, remuneradas, será guardado pelo empregador para até 18 meses após o final da pandemia, ele utilizar como uma forma de compensação. Então é uma vantagem bastante superior ao previsto na CLT. Com a reforma trabalhista nós temos a possibilidade de acordo individual de até 6 meses nós compensarmos horas em banco de horas e em acordos coletivos muitas vezes se negocia até 1 ano. Então agora nós temos 18 meses, então poderemos acumular um saldo grande de horas remuneradas não aproveitadas para compensar no futuro. Temos ainda exigências administrativas, não há uma suspensão, não é que não vão ser cobradas a observância obrigatória da legislação trabalhista, mas um empregador flagrado em alguma irregularidade trabalhista não será automaticamente autuado. Ele será orientado a refazer a sua conduta para então adequar-se à legislação trabalhista. Claro que temos exceções nos casos de maior gravidade, tais como risco eminente ao trabalhador, acidentes com morte. Este então pode propiciar a atuação automática e imediata da fiscalização com paralisação das obras, embargo das obras ou da atividade e mais também a autuação pelo descumprimento da legislação de forma grave, tanto que o resultado pode ter, inclusive, ser o resultado de morte a algum trabalhador. Temos o falado artigo 18 da medida provisória que tratou da suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses sem qualquer remuneração, com a habilitação do trabalhador a um benefício dado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, um benefício então público, e compunha a obrigação do empregador o fornecimento de cursos de aperfeiçoamento profissional. Este artigo foi criticado duramente na sequência da publicação da medida provisória, tanto que no dia seguinte ele foi suspenso. Temos ainda uma vantagem objetiva, que é a possibilidade de não recolher o FGTS pelos próximos 3 meses, incluído então o mês de março, com o vencimento agora em 7 de abril. Nós podemos, pelos próximos 3 meses, não fazermos o recolhimento previdenciário, temos até junho para procurar o agente financeiro para dizer que adotamos a proposta da medida provisória e vamos fazer o pagamento, então, em até 6 vezes sem sofrer atualização monetária, juros de mora ou qualquer penalidade administrativa pelo pagamento impontual do FGTS. Basicamente, estes são os principais pontos da medida provisória, essas são as alternativas atuais. Claro que outras alternativas pontuais para as empresas podem ser analisadas, a empresa pode buscar negociações coletivas diretamente com o sindicato, visando adequar a realidade do seu negócio, da sua área de atuação, da sua base territorial, confrontando com o mercado dessa região, para poder, então, justificar perante o sindicato que algumas medidas são impositivas sob pena da perda dos empregos. E isso que nós temos que ter sempre em mente. Todos os projetos em andamento, sejam projetos de lei, seja a própria medida provisória, ato direto do Poder Executivo, todos eles têm uma central figura, que é a manutenção dos empregos. Então, vamos achar alternativas com segurança para empregador e empregado, visando ainda a segurança financeira das relações. Nós vamos, então, buscar harmonizar as alternativas com aquilo que é possível e, portanto, sempre buscando, ao final, a manutenção dos empregos. É esse o recado da União Federal.